Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao episódio 181 do Supremo na Semana. Eu sou Mariana Brasil, analista de redes sociais aqui do STF. E aqui no podcast a gente resume o que aconteceu de mais importante nos últimos dias na Suprema Corte. Hoje a gente vai falar da proibição de saque em dinheiro de recursos de emendas, da cobrança extra sobre telecomunicação e energia no Rio de Janeiro e na Paraíba, da constitucionalidade da vaquejada e da continuidade do julgamento sobre pagamento de custas pelo Ministério Público e um pouco mais. E quem vai comentar isso tudo comigo hoje é o Mauro e a Hanna. Eu sou Hanna Gomes, advogada, consultora da Rádio e TV Justiça, e com a Mari e o Mauro vou comentar para vocês a semana no Supremo. É isso, eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou ajudar a Hanna e a Mari, então, a contar esses julgamentos e acontecimentos aqui da Corte. Bom, vamos começar dando um destaque para o final da sessão dessa quinta-feira, 5 de março. O ministro Edson Fachin reforçou a importância da participação feminina para o avanço da sociedade e ressaltou a mobilização nacional contra o feminicídio. Afinal, a gente está aí às vésperas do Dia Internacional da Mulher. Ele comentou sobre um pacto que foi assinado recentemente, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Mari, e os dados oficiais dizem que a cada 24 horas são assassinadas ou sofrem violência, né, o feminicídio, 4 mulheres. Isso é uma pandemia, vamos dizer assim, é uma crise estrutural, realmente, é uma situação estrutural. Então, aí o pacto que o ministro cita é bem nessa linha, porque ações individuais, isoladas, já se provou que não vão resolver, então ele dá o enfoque aí nessa questão do feminicídio, mas, enfim, traz a lembrança do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, fala da ministra Carmen Lúcia, né, a única representante mulher aqui no Supremo, a terceira mulher em toda a história, 135 anos de Supremo republicano, né, Hanna, e só 3 mulheres passaram por aqui. Só 3 mulheres em 135 anos de Supremo, e uma curiosidade, nas Supremas Cortes Mundiais, apenas 36 mulheres em toda a história da humanidade de Supremas Cortes Constitucionais, 36 mulheres. É uma representatividade baixa, dada o contingente feminino na população, em especial que é a população brasileira. Esse pacto que o ministro ressaltou na última sessão da quinta-feira é o Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, assinado esse ano, né? E ele traz uma obrigatoriedade do judiciário também, como parte da sociedade, né? De trazer celeridade para esses julgamentos, de trazer um protocolo de gênero para os julgamentos de crimes de feminicídio, crimes que trazem uma violência extrema para a mulher brasileira, né? Então, o pacto ele traz uma obrigatoriedade para o judiciário olhar para essas mulheres com um olhar especial, né, com uma maior proteção, visando também o enfrentamento e o combate, né, a prevenção desse tipo de crime, trazendo uma resposta social maior, mais rápida, fazendo com que a sociedade entenda que crimes de feminicídio são muito prejudiciais, são de extrema repulsa, né, causam extremo asco na sociedade, uma hediondez muito grande que afeta não só aquela mulher que veio a óbito, mas toda a sua família, a prole, né, afeta o Sistema Único de Saúde com as tentativas de feminicídio, afeta a esfera trabalhista, quando essa mulher não consegue voltar ao trabalho, né, tem efeitos econômicos, Mauro, que estão inclusive nos estudos que levaram ao pacto de enfrentamento a esse crime. Então é um crime que precisa de um olhar melhor aqui, com o recorte da corte, do judiciário, para que a gente evite esse tipo de crime. Legal. E o pacto assinado entre os 3 poderes, então você falou agora no recorte do judiciário, né, ações que o judiciário deve tomar, mas o executivo também, e o legislativo, e o ministro Fachin ainda cita, vem se colocando, desde a assinatura do pacto se fala isso, colocando os homens, tendo que, no discurso, vamos incluir, porque o ministro Fachin tem uma frase muito boa que ele fala: a mulher tem que lutar pela igualdade, ela liderar a luta pela igualdade, mas o homem pela paz. Porque quem normalmente comete feminicídio são homens. A campanha do pacto traz muito isso também. Traz muito isso, e o ministro Fachin, né, então traz de volta por isso. Então, assim, os 3 poderes reunidos e trazendo, olha, vamos colocar, o homem tem que entrar nisso. Porque normalmente é o homem quem comete essa violência, né? E não pode só a mulher ficar lutando pelos seus direitos. Ela, né, o ministro Fachin fala muito bem. Exatamente, ele faz esse recorte várias vezes já, né, desde a sua presidência, dizendo que o homem é fundamental no papel, exercer o seu papel no combate a esse tipo de crime. A gente fala muito em defesa da mulher, em instruir a mulher brasileira sobre os tipos de violência, sobre os crimes, mas a gente fala pouco sobre o agressor. Sim. A gente fala pouco com esse homem agressor, né? Muitas vezes, Mauro, o homem nem percebe
percebe que é um agressor, que ele está praticando um crime. São crimes mais sutis, como, por exemplo, a violência patrimonial, a violência moral, psicológica, que levam ao pico do feminicídio, né? Esse desprezo pela mulher. Tem homens que nem se percebem agressores. E é preciso combater desde o começo, com o judiciário, mas como você trouxe o legislativo, a partir de políticas públicas, de enfrentamento e prevenção, falando com os homens. É isso, muito importante marcar sempre essa data. Mais um registro do ministro Edson Fachin na sessão plenária de quinta-feira foi o exemplo, né, de diálogo entre os poderes com a aprovação pelo Senado Federal do projeto de lei que amplia gradualmente o período de licença paternidade para segurados da Previdência Social. Essa foi uma proposta que segue para a sanção presidencial e que foi objeto de julgamento aqui, né, no STF. Foi uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, aí esse projeto ele passou aqui pelo STF, foi para o Legislativo e agora vai para o Executivo, né? Então, aí os 3 poderes trabalhando Isso, nesse projeto. A lei, o projeto de lei aprovado, a licença paternidade hoje é de 5 dias e ele prevê, então, um aumento gradual até 20 dias, né, para a licença paternidade, aí em 2027, 28, né, vai aumentando gradualmente. Bancado pela Previdência, quer dizer, as empresas não vão ter esse prejuízo, vamos colocar assim, né, vão ter que reclamar. Mas o interessante aqui, Hannah, é isso, né? O Supremo várias vezes declara que o Congresso é omisso em legislar sobre tal tema, dá um prazo e fica assim, mas o que adianta fazer isso? O Congresso faz ou não faz? Então aqui é uma prova de que o Supremo deu uma decisão dizendo que o Congresso estava omisso, que faltava a legislação que a Constituição pedia, e o Congresso vem e legisla e completa essa lei que precisava vir sobre licença paternidade. Interessante, né? Exatamente, foi uma ADO, né? Uma ação DO direta, uma ação de inconstitucionalidade por omissão. Né? Ou seja, a nossa Constituição, no artigo 5º, no artigo 1º, traz a dignidade da pessoa humana, na Constituição, no artigo 5º, traz a igualdade entre homens e mulheres, sendo que a mulher tem uma licença maternidade muito maior, né? Cadê essa igualdade? Que é responsabilidade do Poder Legislativo, editar normas, editar regras para fomentar essa igualdade na sociedade. Né? E diante dessa omissão, as empresas, os empregadores ficam estipulando licenças paternidades, até maternidades menores que a lei, a gente também vê situações dessas, mas licenças paternidades muito exíguas, né? Às vezes um tempo de 3 dias, de 5 dias, como dizia a lei, e com o entendimento do Supremo de que essa inconstitucionalidade, ela precisa ser revista, ela precisa ser sanada para equiparar esses direitos, não só dos pais, mas principalmente da criança, né, que está ali. E da mulher, inclusive, porque o pai estando em casa vai ajudar a mãe. Exatamente, contribuir ali com as responsabilidades, claro, com a prole, né? Sim. E essa tentativa de equiparar, porque ainda está muito distante, né, entre o prazo de 120 dias e a possibilidade de até 20 dias, que vai ficar a critério da empresa, e responsabilizar também o Estado, né, trazendo o Estado para esse jogo, quando ele que vai pagar essa licença e esse afastamento do pai, do genitor, perante a Previdência. Então, é um equilíbrio, é uma tentativa de equilíbrio, é um passo a mais, ainda não é uma equidade, uma isonomia entre essas figuras, a mãe e o pai, mas já é um passo muito importante que o Supremo avança aí para que o Legislativo possa se mover diante dessa omissão. No caso, se moveu. Que aqui é isso. O Supremo disse ao Legislativo que ele estava omisso e tinha que decidir, criar uma lei, e o Congresso foi lá e criou a lei. Né? Então, assim, bem você colocou os três poderes, né, reunidos aí, atuando, né, e a partir de uma decisão em conjunto, em diálogo, trazendo aí a possibilidade de construir um consenso para solucionar um problema que está institucionalizado no país inteiro. Então é muito legal, porque toda vez que a gente falar então em uma omissão, uma ação de uma ADI por omissão, no caso, tem consequências, né? Acontece, a coisa não é só dizer que está omisso e pronto, fica assim. Muitas vezes a lei vai e é criada, então é importante o ministro trazer isso para a gente passar para vocês aqui. Pois é, mais um destaque foi uma decisão do ministro Flávio Dino, que aconteceu na terça-feira. O ministro proibiu saques em espécie de recursos de emendas parlamentares, mesmo depois da transferência dos valores para as empresas beneficiárias finais. A medida foi de uma DPF, né, das emendas parlamentares, isso. Para combater o risco de corrupção através dessas mesmas emendas, né? Isso, Mário, é uma decisão do ministro Flávio Dino. Ele já tinha tomado essa decisão em
agosto de 2025, já tinha pedido para os bancos se adequarem, proibir, arrumar uma forma do sistema não permitir que valores que venham de emenda sejam sacados em espécie, né? Mas aí ele foi informado nos autos que isso continuava acontecendo, e a gente vê aí, principalmente pensando que o Brasil tem 5.570 municípios, se não me engano, e, enfim, como é que você vai fiscalizar isso tudo, ficar de olho, né, na distribuição de emendas para todos esses municípios? Então, diante da informação de que isso continua acontecendo, o ministro meio que reforça essa decisão de que, olha, dinheiro de emenda transita pelo sistema financeiro. Inclusive, quando vai pagar o contratado que está fazendo a obra, não sai. Sabe que a hora que o dinheiro sai do sistema financeiro, você não consegue mais fiscalizar, ele não é mais rastreável. Sim, em 2026, por que você vai precisar de tanto dinheiro em espécie? Em não é mesmo? espécie, Tudo é numa feito mala, via- vai andar com ele numa mala, vai andar em É. bolsas, né? Então, assim, ele dá essa decisão muito importante para manter a rastreabilidade, E a publicidade, transparência. que estão na Constituição, né, Rona? Exatamente, são princípios básicos da administração pública. Qualquer agente público, seja ele o parlamentar, o servidor público ali na ponta executando esse serviço, ele precisa respeitar transparência, publicidade e eficiência, né? O ministro traz para a gente a possibilidade de evitar o saque, né? O saque Uhum. e o PIX. E também o plano de trabalho, isso é muito interessante. Só pode ser liberada o valor quando tem propriamente um plano de trabalho, né? Para dar responsabilidade, para transparência desse valor. Ele vai ser usado para quê? E tem que estar vinculado a esse plano de trabalho, para que se verifique, foi executado? Não foi executado? Por quê? Houve algum problema? Né? Então, são decisões que abraçam aí, pelo menos, Mauro, 3 ADIs, 3 ações diretas de constitucionalidade e uma ADPF que estão em discussão sobre emendas PIX Sobre aqui no emendas, Supremo. Né? Tem previsão de julgamento para elas agora em março, algumas no plenário virtual, outras no plenário físico, mas são vários processos que tratam de emendas e exigem aí, nem todas estão na relatoria do ministro Flávio Dino, mas a decisão dele traz um parâmetro, né, uma obrigatoriedade de se respeitar transparência, plano de trabalho, eficiência, rastreabilidade dessas decisões, para que se evite o desvio e o mau uso do erário, do dinheiro público. E a gente teve uma decisão do ministro essa semana em que ele, deixa eu ver aqui, ele afastou, né, o prefeito e vice de Macapá, investigação sobre desvio de recursos de emendas parlamentares, e aqui na decisão ele cita que após a celebração do contrato e repasse de recursos públicos à empresa contratada, teve início uma sistemática e anômala movimentação de recursos em espécie, sacado na boca do caixa, por seus sócios de forma reiterada, fracionada e incompatível com a natureza de atividade desempenhada. Ou seja, aqui um caso mostrando que é isso. Ele vai lá, saca o dinheiro. A partir do momento que ele saca o dinheiro da emenda, o que vai acontecer com esse dinheiro ninguém sabe. Se vai para a obra que está sendo contratada ou para o serviço contratado, ou se vai ser usado, enfim, por políticos, por empresários ou não. Então, é uma decisão muito importante realmente para... Continua essa... né? O Supremo atuando para fazer com que a Constituição seja respeitada nessa questão das emendas parlamentares, que é complexa, que está dando muita discussão, mas que, né, o Supremo, o ministro Flávio Dino, vem acompanhando muito de perto para fazer respeitar a Constituição. Nesse tema ainda, na terça-feira, dia 10, na primeira turma, a gente tem um julgamento de uma ação penal, inclusive com 2 parlamentares acusados de desvio de emendas parlamentares, de mau uso desse dinheiro que tinha sido liberado e que virou ação penal, virou crime, né? Crime de corrupção passiva, ativa, organização criminosa e desvio de emendas parlamentares. É isso, então, tem consequências. É isso que está acontecendo. Então, o ministro Dino, principalmente relator, cuidando muito de perto dessa questão das emendas, tentando, né, ajudar com que o Brasil resolva isso, que o valor das emendas chegue aonde tem que chegar. Certo. Bom, na quarta-feira, agora falando de plenário, né, ficou decidido que as cobranças adicionais de ICMS criadas pelo Rio de Janeiro e pela Paraíba sobre serviços de telecomunicações e energia para financiar fundos estaduais de combate à pobreza se tornaram inconstitucionais a partir de 2022. Aqui a emenda constitucional 31 de 2000 determinou que os estados criassem fundos de combate à pobreza e desigualdade social e que seriam financiados por um acréscimo no ICMS, na taxa de 2%, sobre serviços supérfluos. Né? E aí vieram leis, então, nesses 2 casos aqui a gente está discutindo Rio de Janeiro e Paraíba, leis criando esse fundo e dizendo que ia ser acrescido 2% e incluíram energia e telecomunicações entre as atividades que iam ser taxadas com esses 2% acima.
Só que aí em 2022 vem uma lei federal que fala que essas duas atividades de telecomunicações e de telecomunicação e energia não são supérfluas, são atividades essenciais. E aí, portanto, elas teriam que estar fora dessa taxa de 2% que é cobrada para financiar o fundo. Então, assim, a decisão diz que até 2022, não é isso, Hanna? Era válido. Uhum. Quando vem a lei e fala que essas duas atividades não são supérfluas, ela deixa de valer. Exatamente. A sobretaxa O de efeito 2%. ex-nunc, né? Dali para frente não vai retroagir. Dali até 2022 era válido porque tinha uma lei que regulamentava essa matéria. Em 2022 sobreveio uma norma dizendo que telecomunicações e energia elétrica são serviços essenciais, né, à sociedade, a toda a comunidade. Inclusive o ministro Flávio Dino, no voto dele na sessão de quarta-feira, salvo engano, foi quinta, trouxe para a gente que é preciso analisar que energia pode ser usada para fins supérfluos e para fins essenciais, mas que para basilar no país inteiro, vamos considerar essencial. Esse é um princípio que a gente chama lá no direito tributário de princípio da essencialidade, né? Ou da seletividade. Seletividade, eu escutei o termo mesmo. Isso, ou da seletividade. Quando alguns produtos, serviços são considerados essenciais, são seletivos para a sociedade, são essenciais, eles devem sofrer uma carga tributária menor, para que todo mundo tenha acesso, para que não prejudique pessoas em situação de vulnerabilidade. Que fique o mais barato possível, vamos dizer assim. Exatamente, para que a população mais vulnerável possa ter acesso sem prejuízo da sua economia. E da seletividade, que é o próprio oposto, né? Que podendo escolher não usar aquele bem ou serviço, ele pode sofrer uma carga tributária maior. Esses princípios, eles estão na Constituição, em especial a partir do artigo 150, que fala de tributos, mas o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição, fala sobre essa seletividade e os bens essenciais. E o mais interessante disso, Mauro, é que também teve a emenda constitucional 194 de 2022 que trouxe, né, essa alteração para a própria Constituição. Então, por isso os ministros definiram aí que para não haver um desequilíbrio financeiro nos estados, aqui foram 2 ADIs falando do Rio de Janeiro e uma ADI falando da Paraíba, que não houvesse esse desfalque de uma forma a surpreender os estados, né, haver um desequilíbrio, pode-se fazer essa cobrança prevendo aí até 2026, o final de 2026. 1º de janeiro de 2027 não pode mais cobrar esses 2% a mais no ICMS. Não causando surpresa, dando um prazo para os estados se organizarem financeiramente, né, no seu recebimento, e que a população também tenha essa previsibilidade, que a população saiba que serviço de energia elétrica e telecomunicações são essenciais e não podem sofrer essa majoração na carga tributária. Ou seja, a partir de 2022 passou a ser inconstitucional, mas e não tem que devolver. Mas é isso, continuou sendo cobrado, mas enfim, as empresas de telecomunicações, enfim, ninguém vai ter que devolver dinheiro para ninguém. Foi a modulação, isso é a modulação, para não pegar ninguém de surpresa e ter um desfalque enorme. Então, foi uma dos argumentos da procuradora do Estado do Rio de Janeiro, trouxe para sustentações orais, né, para que não haja esse desfalque e nem que tenha que devolver, porque seria também um prejuízo para o Estado. Então, inconstitucional a partir de 2022, mas valendo a partir de 1º de janeiro de 2027. Exatamente. Perfeito. E no caso, Rio de Janeiro e Paraíba, Rio de Janeiro os 2 e Paraíba. Casos julgados aqui. Serve de um precedente claro, para que os outros estados não façam assim, sob pena de ser questionada a constitucionalidade desse acréscimo aqui no Supremo. Ou outros estados que já tenham norma nesse sentido com ação, né, tramitando, devem ter o mesmo caminho, a mesma decisão. É isso. Certo, e na quinta-feira o STF validou por maioria de votos as normas que autorizam a prática da vaquejada no país. A decisão estabeleceu que a prática é constitucional desde que observados os critérios mínimos de proteção ao bem-estar dos animais. O descumprimento dessas exigências pode gerar sanções administrativas e penais, conforme a legislação ambiental. Aqui é aquela discussão é muito interessante, 2 princípios constitucionais, a proteção aos animais, né, ao meio ambiente e aos animais, a fauna, principalmente, e, por outro lado, movimentos culturais, né, isso aqui, a vaquejada é tida como um movimento cultural de várias localidades brasileiras, então, os 2 estão na Constituição.
cabe ao poder público proteger tanto um quanto o outro. E aí, um vale mais que o outro, Hanna, a discussão era essa, né? Era uma ponderação de ponderação direitos, de né? direitos constitucionais, os dois estão na Constituição. Ambos constitucionais, tanto a proteção ao meio ambiente e aos animais, no artigo 225 da Constituição, e a proteção às manifestações culturais e tradicionais do Brasil, artigo 215 e 216 da nossa Constituição. Então, era um equilíbrio, né? O Supremo teve que se debruçar sobre esse equilíbrio e chegou-se à conclusão de que as vaquejadas são constitucionais, assim como essa discussão já houve sobre a festa de Peão de Barretos, Peão de Boiadeiro, sobre outras manifestações culturais do Brasil. Inclusive, o Supremo, Hanna, só lembrando, o Supremo chegou há um período atrás a discutir a questão da vaquejada e declarou ela inconstitucional, né, no período anterior, por considerar que havia crueldade com os animais. Foi na ADI 4983 que eu tinha separado aqui pra gente. E Isso. foi uma decisão de 2016. Pronto. E aí sobreveio uma legislação específica, uma lei, que trouxe a proteção especial para os animais, né? Foi a Lei 13.364 de 2016, o mesmo ano que o Supremo já tinha se debruçado sobre esse assunto, mas de forma superveniente, depois da decisão do Supremo, declarando que, olha, é um movimento tradicional, é um movimento reconhecido na Emenda Constitucional 96, trazendo aí essa expressão cultural do Brasil, mas a lei, a 13.364, traz a proteção aos animais, que pode se manifestar culturalmente a partir desses eventos, respeitando o meio ambiente e os animais. Com isso, a decisão de 2016, que declarava inconstitucional, teve uma alteração, né? E agora, nessa semana, os ministros entenderam que seria constitucional, sim, desde que respeitasse os animais sob pena de violação dos direitos e garantias fundamentais do meio ambiente, que é de todos nós, a proteção aos animais, podemos ser responsabilizados civil, penal e administrativamente. Isso. Interessante é que, de novo, aqui nós temos o Supremo tomando uma decisão reconhecendo que é inconstitucional porque traz crueldade para os animais. O Congresso vai mais adiante e edita essa emenda constitucional 96 para dizer, olha, é manifestação cultural, artística e cultural dos povos brasileiros, né, de grupos brasileiros, mas não pode ter maldade contra o animal. Ou seja, a partir de uma decisão do Supremo, o Congresso vai e legisla se adequando a esse entendimento. E agora o Supremo vem e diz, então, assim, como se ele estivesse dizendo, a emenda constitucional, que na verdade já foi julgada aqui também, foi considerada constitucional. Então, o que eles estão dizendo agora, assim, vamos ver, fechando esse assunto, olha, vaquejada é uma manifestação cultural? Vale, desde que os animais não sofram, né, crueldade, que cuide dos direitos dos animais, sob pena, como diz a Hanna agora, de responsabilização penal, civil e administrativa. Esse caso foi muito interessante, quem acompanhou a discussão no plenário, que teve divergência, né? Não foi unânime. Foi Os maioria, ministros, né? Flávio Dino, ministra Carmen Lúcia e ministro Luiz Roberto Barroso, que já aposentou, mas deixou o voto dele, defendiam uma solução, defendiam que era inconstitucional e que a solução poderia passar, né, sendo vencidos, poderia passar por uma regulamentação mais rígida, que o Congresso editasse uma norma mais rígida, mais clara, para essa proteção dos animais. Então, teve essa divergência, embora compatível com a Constituição na defesa dos movimentos culturais, da expressão cultural do Brasil, que se regulamente de uma forma mais clara e mais rigorosa essa proteção aos animais, e quem violar esses direitos e garantias seja penalmente, criminalmente responsabilizado, e também na esfera administrativa e civil. Essa corrente que acabou, né, sendo vencida, mas os ministros, que foi maioria, consideraram constitucional justamente porque tem a própria lei 3.364 regulando. Já traz uma série de proteções que tem que ser dadas aos animais. É isso. Certo, aí para finalizar as pautas do plenário, na quinta-feira, o STF retomou o julgamento de uma ação que discute a possibilidade de o Ministério Público ser condenado a pagar custos processuais, despesas, perícias e honorários advocatícios quando perder uma ação em que busca o ressarcimento do patrimônio público. E aí esse julgamento deve voltar já na próxima quarta-feira, dia 11 de março. Isso, a gente já falou dele, né, Mari? Acho que na semana anterior, a gente já falou quando teve as sustentações orais, agora quando retornou, né, teve um pedido de vista do ministro Alexandre, que é relator do caso do ministro, enfim, né, são dois relatores, ministro Alexandre e ministro Zanin. Um recurso extraordinário com agravo, né? Um ARI, exatamente. E uma ação civil ordinária. E uma ação civil ordinária. O ARI, o Ministério Público de São Paulo questiona a decisão do TJ de São Paulo que condenou a arcar com despesas de um processo em que foi derrotado, um caso lá de uma Câmara Municipal. Custas processuais e honorários de sucumbência nesse caso. E no outro caso, uma ACO,
aí sim é uma questão de perícia, né? O MP foi, vamos ver aqui, foi condenado a pagar, o Ministério Público foi condenado a adiantar, como eles chamam na lei, né, a perícia, que no caso não é porque honorário. na justiça, para o perito executar o trabalho que é exigido dele para contribuir para a causa, tem que ser pago antes, os honorários desse perito. E aí quem é que paga isso, né? Assim, aí diz que, né, a discussão é exatamente essa. Em algum momento o Ministério Público tem que arcar com esse tipo de custas, honorários subcomerciais. O honorário é aquele que você já explicou para a gente, que é quando o advogado, a parte que perde, paga o advogado que venceu a causa. Exatamente. Mas quando é o Ministério Público que perde, ele tem que pagar para o outro? Né? Então, é matéria de processo civil, né? Inclusive, os ministros que votaram, a gente tem o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Cristiano Zanin, consultando o nosso processualista civil, que é o ministro Fux, né? Perguntando ali como que ele contribuiu, inclusive, para a formação do Código de Processo Civil de 2015. É um processo, Mauro, que mexe com os brios do Ministério Público. Ah, com certeza. Mas também atrapalha ali, trata de uma burocracia a mais para a autonomia desse órgão, para a autonomia do Ministério Público e a funcionalidade dele enquanto contribuinte para a justiça. Né? Ele não é um órgão do judiciário, mas ele é essencial à administração da justiça. É um órgão que contribui para o exercício da justiça, para o exercício do poder judiciário. E essa cobrança ou essa burocracia a mais, esse peso a mais para a atividade do Ministério Público, para o ministro Alexandre de Moraes, seria comprometer a atividade funcional do Ministério Público, que é um órgão constitucionalmente estabelecido. Já o ministro Cristiano Zanin, ele entende que, no caso de perícia, sim, porque perícia é um serviço técnico de um outro profissional que precisa ser pago para executar aquele trabalho, para contribuir para o esclarecimento daquela causa. Então, foi um debate muito interessante, o ministro Alexandre de Moraes foi muito enfático ao defender a autonomia do Ministério Público. O argumento dele eu achei bem interessante, é muito marcante, que ele fala, né, que se o Ministério Público nos estados tiver que começar a pagar quando for derrotado, ele vai precisar de um orçamento para isso. Se ele começar a entrar com ações contra o próprio Estado lá no município, ou o Estado começar a entrar com ações e incomodar aquele Estado, no ano seguinte... Não vai ter orçamento. Eles reduzem o orçamento, né? A Câmara Municipal, enfim, a Assembleia Estadual, tira o orçamento do Ministério Público. E aí vão dizer assim, mas o Ministério Público não entra com ação, por quê? Porque não tem dinheiro, porque acabaram. Então, assim, ele acaba ficando amarrado... Prejudicando a autonomia e a essencialidade, né, desse órgão. E aí ele para de atuar, ele para de entrar com ações civis públicas que são feitas para proteger, no geral, a sociedade. O cidadão contra o desvario do Estado. Exato. E aí, esse é o argumento do ministro Alexandre, é muito interessante, que a ideia, então, que o Ministério Público não paga. E ele fala assim, a Defensoria Pública também tem que ter a paridade com a Defensoria Pública. Então, assim, a discussão está nesse nível. Eu acho que a divergência básica tem sido a perícia, né? O ministro Zanin entende que a perícia, porque o CPC fala, né? Prevê especialmente a possibilidade do Ministério Público adiantar valores ou despesas relacionados à realização de perícia quando o órgão tiver orçamento específico para a finalidade. Exato. Aí só, então, o ministro Zanin entende que para a perícia o Ministério Público pode ser condenado a pagar, e o ministro Alexandre entende que o Ministério Público deve ser isento de todos para poder atuar livremente, poder agir em defesa da sociedade. O julgamento foi suspenso ou teve pedido de vista? Foi suspenso, e vai né? ser retomado. O ministro Fachin, presidente, já adiantou que vai para a semana que vem. Então, até semana que vem com esse assunto novamente. Então, esse na pauta. Terminamos por aqui. E o que vem por aí na próxima semana? A Hanna já falou do julgamento da ação penal, 2670, né? Que é o deputado federal Josimar Maranhãozinho, que chama a questão das emendas parlamentares. E agora, como vocês citaram, volta esse julgamento na quarta-feira. A turma vai julgar na terça de manhã e de tarde e na quarta pela manhã, né? Estão previstas essas 3 sessões. São são 5 réus aqui no caso. São 5 réus, então, né? As defesas têm tempo, 1 hora para falar cada uma, então normalmente se estende um pouco mais. E na quarta-feira, então, volta, em princípio, esse caso do Ministério Público, né? De pagamento de custas do Ministério Público, esses temas na pauta. Eu ainda notei que tem uma DPF que trata a questão de monitoramento de jornalistas e parlamentares pela Secretaria de Comunicação da Presidência, um fato que ocorreu lá em 2020, um governo anterior. Enfim, a possibilidade de que haja esse tipo de monitoramento. Isso está na pauta, mas... não sabemos, se vai dar tempo. Qualquer coisa vai vir para cá, não se preocupe. Sim, traremos para cá. Sendo importante, sendo destaque no Supremo, é destaque no Supremo na semana.
Então a gente fica por aqui, né? Muito obrigada, Mauro, obrigada, Hanna, e claro, obrigada a você que nos acompanha aqui no Supremo na Semana. Lembrando que todos os episódios aqui do podcast estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até mais. Até logo, obrigado pela companhia.